Colocar a transmissão. Tranquilo, estou pronta. Assim que quiser começar, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que iniciamos. Deixa eu. Chamar o pessoal. Começou. Boa. A conversa do chat, ela aparece aqui do lado, né? Sim, e na verdade eu sempre coloco para você ir vendo. Eu vou ficar gerindo essa parte. Perfeito. Uhum. Deixa eu colocar aqui outro perfil para eu acompanhar. Uhum. Ok. Alright. Tá live, né? Sim. Deixa eu ver quantas pessoas na live. 16 pessoas. Você quer esperar um tempinho pra gente ver mais? Pode ser? Esperamos uns 2 minutinhos, pode ser? Pode ser. Tem um pessoal muito pontual aqui. Ótimo. Gostamos de Boa noite, pessoal. pontualidade. Chegou. Dica Best Teacher. Oh, essa é minha aluna, Fer, da turma 2. Bem-vinda. Bem-vindos, pessoal. Já vamos começar. Vamos esperar só mais uns minutinhos. Dica, você conseguiu ver o comentário certinho? Sim, o da Fer, sim. Tá um som. Eu acho que é o meu. Deixa eu coisar aqui. The best teacher in the world. Essa é a Gil também, minha aluna da turma 2. Olha, minhas alunas em peso aqui. Boa noite, Dani. Boa noite, Manuel. Tudo certo com os comentários, Nívia? Tô vendo bem. Certo, então. Boa noite, pessoal. Não perderia por nada a Fer. Ai, obrigada, Fer. Que bom ter vocês aqui também. Os meus alunos, os alunos da IFMSA. Coisa boa. Boa noite, Giovana. Uma xará. Mais uma. Mais uma xará. Boa noite. Já que as aulas terminaram, estamos aqui. Ai, ai. A Lana, minha aluna também. Quer começar, Nívia? Esperamos mais um pouquinho. Podemos. Se você Tá. quiser, a gente pode começar agora e aí o pessoal que vai chegando vai se adaptando à live e não tem problema, não.
Eu já ia fazer uma introduçãozinha sobre você, rapidinho. Eu vi que tem muitos alunos aqui do Scrum, né? E a gente falar dessa aula que a gente está tendo, né, em conjunto com a IFMCA Brasil NIT, sobre essa questão do inglês médico, né? A gente teve 2 aulas semana passada sobre uma coisa mais básica, e nessa, contando com que você já tem esse conhecimento tido com as outras aulas, a gente vai fazer uma discussão de caso clínico em inglês com a Tia Gica. Eu vou estar colocando o Instagram dela, o Inglês de Jaleco, e a plataforma que ela é dona de inglês médico para poder vocês conhecerem, tá? E aí eu passo para a Tia Gica. Obrigada, Nívia. Quero agradecer já pelo convite de vocês. Fiquei muito feliz em participar. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma breve introdução para os alunos que não me conhecem. Então, eu sou fisioterapeuta, pós-graduada em traumato-ortopedia esportiva. Eu fiz um intercâmbio de estudo e trabalho em 2017 para trabalhar como babá de au pair. E nesse período consegui guardar um dinheiro e fazer esse curso de extensão que eu falei aqui, que é um curso em Fisiologia Humana pela UCLA, Universidade da Califórnia em Los Angeles. Então, quando eu voltei desse intercâmbio, eu comecei a entender quantas oportunidades legais eu tinha tido por questão do inglês e tive essa vontade de ajudar outras pessoas também a abrirem portas através do inglês. Por isso, eu comecei a dar aulas. E juntei os 2 nichos que eu amo, que é o inglês e a área da saúde, com a minha empresa, que é o Inglês de Jaleco. E assim criei o Scrubbing. Como vocês viram, eu tenho algumas alunas aqui que estão presentes. O Scrubbing é um curso imersivo de inglês na área da saúde. Elas estão falando ali, já que as aulas terminaram, porque na semana passada nós tivemos o encerramento da turma 2, o período de aulas ao vivo, e agora elas estão com saudade. Por isso que eu convidei elas para participarem da aula de hoje também. Então, vamos lá, pessoal. Como a Nívia falou, vocês já tiveram algumas outras aulas sobre anamnese, sobre outros assuntos do inglês médico, inglês na área da saúde. Então, hoje eu quero focar nessa parte de casos clínicos com vocês. Eu montei essa aula pensando em alunos de nível básico, mas se vocês tiverem qualquer dúvida durante o que eu estou falando, vocês podem me perguntar que eu vou estar de olho aqui nos comentários, tá bom? Alright, so let's get it. So, como que funciona a estrutura de um caso clínico? Um caso clínico em inglês é bem parecido com um caso clínico em português, então isso já facilita a nossa vida. Primeiro a gente vai começar com o Patient Identification. Então, a gente precisa identificar esse paciente numa one-liner, que é o que a gente chama de one-liner, que quer dizer que a gente tem que ser breve, a gente tem que falar sobre aquele paciente em uma linha, contendo algumas informações pertinentes, como age, gender, place. Place is where this patient found you. Where did this patient find you? In the hospital, in the emergency department, in your office. Então, qual foi o lugar que esse paciente te procurou? E aqui eu abreviei como CC, que é a Chief Complaint. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, que é a primeira linha do nosso caso clínico e também é uma forma que a gente usa de descrever os pacientes, não só em casos clínicos, dentro de um hospital, quando a gente vai conversar com um colega de profissão, eu tenho esse paciente de tantos anos, ele está com isso, é uma forma simples de começar a falar sobre um paciente. Então, vamos lá. Quando a gente fala de age, so here I have this patient, a 48-year-old female, right? Percebe que eu estou descrevendo esse paciente com a idade dele. A gente aprende nos cursinhos, logo as primeiras aulas de inglês, que quando a gente fala de idade é I'm 26 years old, certo? É assim que a gente aprende. Eu tenho 26 anos de idade. Ok, isso está certo. Mas quando a gente quer usar a idade como característica, a gente apresenta dessa forma. E quando vocês falarem de pacientes em inglês, casos clínicos, a gente usa a idade para caracterizar esse paciente. Nesse caso,
Female, uma mulher de 48 anos. Então, a idade está caracterizando ela. Por isso que a gente escreveu dessa forma. Então, toda vez que vocês virem um caso clínico, vai ter dessa maneira. 26-year-old, separado por hífens e sem o S no final. E vira uma palavra só, right? Perfeito. Outra coisa que também é importante que vocês saibam. Abreviações. Oh, gosh. Abreviações são o terror de todo profissional da saúde imigrante, porque são muitas abreviações, eles abreviam muitas coisas. Então, eu quero trazer também essa vivência aqui para vocês hoje, vocês irem entendendo que tipo de abreviações que vocês vão encontrar. Então, como que a gente abrevia? Normalmente, como a gente vê essa abreviação de idade? Assim, 26EO, IO, alright? Vai aparecer assim, 26IYO, ok? Perfeito. Depois, female, como eu falei, o gender. Female and male. Como é que vai ser a abreviação disso? Vai aparecer male só com um M ou female só com um F. Então, levando naquele exemplo do nosso paciente, até agora, uma frase toda abreviada ficaria assim, a 48 female, alright? Percebe? A gente vai abreviando tudo. Então, é importante que vocês vão percebendo isso. Presents to the ED. What is this place? Que lugar é esse? Me falem aí nos comentários. Presents to the ED. Apresenta-se. Chega ao ED. Quero ver quem é que sabe que lugar é esse. Chega ao ED. Que mais? De lugares. Já vou escrevendo aqui enquanto vocês vão pensando. Vamos lá. Hospital, poderia ser presents to the hospital, presents to emergency department. Very good, Sofia. Emergency department. Perfect. Então, outros locais que o paciente pode chegar. Hospital, tem algo que é parecido com o nosso pronto atendimento, que é o Urgent Clinic. Mas o que acontece? É bem comum nos Estados Unidos, por exemplo, que existam locais que não são conectados a um hospital. Por exemplo, a CVS, ok? Vocês sabem a farmácia CVS nos Estados Unidos? A CVS tem uma rede de walk-in clinics, que é a mesma coisa que urgent clinic. Walk-in clinic. O que quer dizer essa expressão aqui, walk-in? É no appointments required. You don't need an appointment. You just walk in. Tu só chega lá e é atendido. Então, para urgência. Então, os pacientes podem ir nessas walk-in clinics. Tá vendo aqui CVS? Eles chamam de minute clinic. Chegam, são atendidos, não precisa de agendamento. Quando não é uma life-threatening condition, right? When we don't have threat for life, quando não está sendo uma life-threatening, não tem risco de vida, ok? Então, aqui são alguns locais que a gente pode falar também que o paciente chega. Depois, complaining of. Prestem muita atenção aqui, pessoal. O que acontece quando a gente fala complaining of? Vocês esse é o momento que liga o alerta, ok? Estão me falando da minha chief complaint. Estão falando da queixa principal do paciente. So, here we are talking about the chief complaint and the abbreviation for that. A abreviação de complaining of é assim, gente. Ok? Fica dessa maneira aqui. C/O. Então, é importante também que vocês saibam. Complaining of chest pain and shortness of breath. Sabendo disso, quero mostrar para vocês como que é essa frase toda abreviada, porque é assim normalmente que aparece no hospital. Presents to the ED complaining of chest pain and shortness of breath. Agora que eu expliquei tudo fica fácil, né? Mas imagina, vocês chegam no hospital
abrem o prontuário e se deparam com isso. Crazy, right? A lot of abbreviations, I know. Ok, good. Entendemos que essa é a nossa one-liner, é a primeira linha que vai aparecer no caso clínico. Agora, as informações que vêm a seguir. O SOAP é uma coisa que a gente usa também em português, né? SOAP Method. Então, aqui a gente vai falar sobre as informações, é a ordem das informações que a gente vai ter, que a gente vai coletar dos pacientes, e também é dessa forma que a gente apresenta um caso clínico. Eu sei que vocês já tiveram aula de anamnesis, history taking. So, I'm going to be asking you a few questions, ok? Quero que vocês me ajudem aqui. Então, como é que a gente pergunta quando o paciente chega? Como que a gente pergunta para ele sobre a chief complaint? Quero ver se vocês lembram, tá? Vão escrevendo aí no chat. O paciente chegou, como que você pergunta para ele? O que te trouxe aqui hoje? Ou como que eu posso te ajudar? A gente não fala what is your chief complaint? Qual é a sua queixa, a sua reclamação principal? Por isso soa um pouco rude. Também a gente não faz isso em português. A gente não fala, qual é a tua queixa? Não, a gente fala, o que te trouxe aqui hoje, Dona Maria? Como eu posso te ajudar, né? Então, a pergunta que a gente pode fazer aqui é, what brought you in today? What brought you in today? O que te trouxe aqui hoje? Ou, how can I help you? Ok? Então, uma pergunta aqui para a Chief Complaint. Very good. A Giovana tinha mandado ali. What brought you here today? Perfect. What brought you here today? What brought you in today? As duas funcionam. Agora, a parte de history of present illness. So here, we want to know more about the patient symptoms. We want to know if it's a pain, if it's a rash. When did it start? When did it start? Quando que esse sintoma começou? What makes it worse? What makes it worse, better or worse? O que faz esse sintoma melhor ou pior? So if it's a backache, for example, your patient has backache, dor nas costas. Ele pode falar, it gets better when I lay down. Fica melhor quando eu me deito. It gets better when I lay down. Or it gets worse when I'm walking. Fica pior quando eu estou caminhando. Okay? Past medical history. So here we want to know, what did the patient, has this patient ever been hospitalized, right? A gente pode perguntar se ele já foi hospitalizado. Uma frase muito coringa é have you ever had? Have you ever had? Lembrem dessa frase. Você já teve? Tananana, porque daí vocês podem usar isso para perguntar milhares de coisas. Have you ever had diabetes? Jaundice? O que é jaundice? Anemia, tuberculosis, a stroke, um AVC, right? Jaundice. Alguém sabe o que é jaundice? Let's see. Icterícia. Great, Carol. A Júlia também mandou. Boa, meninas. Isso aí. Perfeito. Então, have you ever had? Você já teve. Daí, vá pedrada. Pode falar um monte de coisa com essa frase aqui. Bem coringa. Medication. All right, guys. So here, probably your patient is going to have a list of medications and they will tell you everything. So here it's a very long, they have a long list, right? But you can just ask them. Tu pode só perguntar, are you on any medication? Você está tomando, você toma alguma medicação? Are you on any medication? Percebe que eu quis fazer isso bem sucinto para vocês. Uma, no máximo, 2 perguntas por tópico. Assim, vocês usam uma pergunta coringa e lembram dessas perguntas. Ok? Are you on any medication? Você toma alguma medicação? Depois,
allergies and reactions. So here, it's important to ask, do you have any allergies? Do you have any allergies? E aqui, pessoal, prestem atenção. Ó, tudo que eu tô falando aqui, no final vai ter quiz, hein? Eu vou testar vocês. Então, vocês prestem atenção, não vão dormir no ponto aí. Do you have any allergies? Se o paciente falar não, sabe o que tu vai colocar? Como é que tu vai documentar isso? Assim, ó. É uma abreviação. No, none, allergies. Muito comum, ok? É assim que você vai documentar se o paciente não tem nenhuma alergia conhecida. Se ele tiver uma alergia, o que tu tem que perguntar? Pergunta, que tipo de reação? What type of reaction? What type of reaction do you have when exposed to, por exemplo, when exposed to, so imagine the patient tells you, I'm allergic to penicillin. You can ask, what type of reaction do you have when exposed to penicillin? Or, I'm allergic to Tylenol, to acetaminophen. And then you ask, what type of reaction do you have when exposed to acetaminophen, Tylenol? And then they tell you, I get nauseous. Well, that's not a severe reaction, right? That is a mild reaction. É uma reação mild, leve, não é severe, não é life-threatening, de risco à vida. Não é, por exemplo, throat closing, right? A garganta, né? Um fechamento de garganta, algo assim. Perfeito. Family history. So this is important, guys. If you have an elderly patient, you don't ask this, okay? If you have an elderly patient, o que é o elderly patient? Mandem aí nos comentários que eu quero ver quem sabe. Um elderly patient. Se é um elderly patient, tu vai perguntar, what did your parents die of? Ok? Se não é um elderly patient, tu vai perguntar, are your parents alive? Ok? Idoso! Gostei! Vocês estão ligadas. Só mulher aqui hoje. Girl power total. Cadê? Tem mais homens aí ou só mulheres? Essas mulheres são poderosas mesmo. What did your parents die of? Do que seus pais faleceram, ok? Não vai perguntar, are your parents alive, né? Coitadinho dos senhorzinhos. Ou uma pergunta, só mais essa, tá? Mas é que essa é importante. Are there any diseases that run in the family? So this is important. They will tell you, cancer runs in my family. What did that mean? When we say cancer runs in my family, it means that probably my parents had cancer, my grandfather died of cancer, right? Então eu tô falando, cancer runs in my family. Tá na minha família, é de família, entende? É uma coisa que tem na minha família, genético, alright? Runs in my family. Essa é uma expressão bem legal também. Quando algo run in your family, ela é de família, é uma coisa de família. Social history. Very simple. Do you smoke? Do you drink alcohol? What is your occupation? What is your occupation? We want to know if this page, what is their job, right? A gente quer saber qual é o trabalho deles, no que eles trabalham, isso é importante também. Perfeito. Então, essa é a parte subjetiva do SOAP. É quando a gente faz o history taking, a gente está fazendo as perguntas. Agora, a parte mais objetiva, objective. Aqui a gente tem vital signs, abreviado muitas vezes por VS. So here, guys, when we talk about vital signs, it's important to understand how to say it. A
gente tem que entender como falar, porque os números, essas coisas são parecidos, vocês não precisam se preocupar. Só vamos aqui tirar isso do nosso sapato já para vocês entenderem como é que fala. Blood pressure, BP. Como é que você vai falar isso em inglês? Primeiro, não encurta os números. Que nem a gente faz em português, 12 por 8. Não, 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 não. We don't do that in English. So you're gonna say, if it's 140, you can say 140 over 90. Ok? Pode falar dessa maneira. 140 over 90. Pode falar assim. Eu prefiro falar 140. 140 over 90. Ok? Então, tem essas duas formas de falar a blood pressure. Presta atenção que é over, porque em português é por, a gente já quer falar per, né? 140 per 90, mas não é over, presta atenção. Não vai dormir no ponto. All right, then we have heart rate, também aqui, 105. Normalmente as pessoas falam assim, 105. Quer falar 105? Pode ser, mas normalmente a gente fala 105, 105. Ok? Essa é a mais comum. Depois, respiratory rate, 30, temperature, 99 Fahrenheit, if you're in the United States, and 37.2 Celsius if you are in Canada, Brazil, the UK, Australia. So only United States are different, right? They always want to be different. Then we have pulse ox. Aqui a gente tem pulse ox. Eu prefiro falar sets, mas é comum pulse ox, ok? Tem pulse ox, é a parte de oximetria, 92% on room air. Importante. On room air. Ok? Então, é assim que a gente fala sobre os vital signs. Vocês vão prestando atenção aí. Depois tem quiz. Agora, physical exam. Então, quando a gente chega aqui nessa parte, é claro, a gente vai... cada diagnóstico, cada suspeita que a gente tem, a gente vai avaliar uma coisa específica. Mas, num geral, tá? Por exemplo... O bag. O que é o bag que a gente fala, né? É aquele bom estado geral. A gente bota assim no prontuário do paciente, né? Bag. Bom estado geral. O que é equivalente a isso no inglês? NAD. No acute distress. Isso quer dizer que o paciente não está com nenhum sintoma grave. No acute distress. Tá tudo certo, tá num bom estado geral, ok? E aí vocês vão, por exemplo, pensando no nosso paciente, né, que tinha chest pain and shortness of breath, falta de ar. O que a gente pode ver nesse paciente? De repente ele está com nasal flaring. Nasal flaring. That is when your nostrils widen while breathing because you're having trouble breathing. So you're going to be like this. Right? Nasal flaring, poderia ser um achado aqui, ok? E aí tem várias coisas. Dava uma aula só de physical exam, findings. Depois, laboratory exams. So here we can see CBC, complete blood count, que é o nosso... O que é isso? Em português? Quem sabe? Depois também tem ABG, arterial blood gas. What are those? Do you guys know? Hemograma completo. There you go, Julia. Nice. CBC, hemograma completo. ABG, arterial blood gas. Que é o quê? Estão colocando.
Então, aqui alguns exemplos de lab exams, lab tests that we can order. Coleta arterial, good. Gasometria, boa, Mel, isso aí. Gasometria. Arterial blood gas, ABG for short. Then, imaging exams, we have X-rays, MRIs, CT scan. Então, aqui, vai pedrada, ok? Vários exames. Então, isso é as informações que a gente não precisa pedir, né? Se o paciente já vem com essas informações. Depois a gente tem o assessment, que é a parte que a gente faz um sum up, que a gente resume o que a gente aprendeu sobre aquele paciente, o que a gente já sabe. E a gente vai passar o most likely diagnosis, ou seja, a gente vai passar para o nosso preceptor ou a gente vai apresentar para um colega, né? Qual é o nosso most likely diagnosis, nossa impression. Por exemplo, my impression is community acquired pneumonia. Percebe aqui que eu não falo, né? O P do pneumonia. Community acquired pneumonia. Okay? Most likely diagnosis, community acquired pneumonia. Differential diagnosis is really important. Olha, quando eu boto a abreviação assim para vocês, é porque é comum. Então, essas abreviações é legal vocês irem anotando. Então, depois, differential diagnosis. A gente vai falar o que a gente vai fazer para rule out. Então, a gente quer rule out other options. So, for example, the X-ray ruled out, let me think. The X-ray ruled out, what is it? Pneumonia, aqui. Okay? Pneumothorax, okay? The X-ray ruled out pneumothorax, ok? Então, poderia ser algo assim. Quando a gente usa esse rule out, a gente quer descartar opções. Então, a gente tem ali as opções, daí tu fala, ruled out cancer, ruled out pneumonia, ruled out asthma, rule out any other disease. Então, essa é a parte que a gente fala sobre isso. Depois no plan, aqui no plan, a gente vai falar sobre further investigations. Isso aqui tudo vai depender do momento que você tá. Se é a primeira vez que você está apresentando aquele paciente, se você já já deu um tratamento e está fazendo um follow-up, ok? So further investigations could be lab tests, imaging tests. Então aqui você vai falar o seguinte. We are going to order a chest X-ray. A gente vai pedir, pedir o exame de chest X-ray. A gente vai pedir um raio-x de tórax. Ou we are going to order a CBC, complete blood count. Ok? Treatments. E daí, quando a gente entra aqui em treatments, vamos supor que vocês já estavam tratando o paciente, então vocês podem falar, ou vocês apresentam um plano, né? Prescribe medication, or IV fluids, or oxygen, or nutrition, things like that. Referrals. Aqui é muito importante, pessoal. Como é que chama quando vocês vão transferir esse paciente para um especialista? Então, imagina que vocês estão atendendo numa urgent clinic, uma walk-in clinic, uma clínica dessas de atendimentos de urgência, que os pacientes não fazem agendamentos, e aí vocês precisam passar, né, referral, vocês precisam transferir esse paciente, encaminhar esse paciente para um especialista. Qual é a palavra para isso em inglês? Não é transfer, é refer. So, I'm going to refer John to a neurologist.
I'm going to refer John to a neurologist, or this patient has a referral to a, let me think, gynecologist. Ok? E pode ser para outros profissionais também, por exemplo, to a PT, para um physical therapist, to a speech pathologist, fonoaudiólogo, alright? Review date and time. E daí aqui, se vocês já estão vendo esse paciente, vocês podem falar, I'll review at 4 p.m. tomorrow, ok? Eu vou olhar ele novamente, eu vou reavaliar ele amanhã às 4 da tarde. E isso é a parte que vocês falam sobre isso, né? Que é o plan. E aqui o discharge é muito importante. Quando você entra no hospital, você é admitted. So, the patient was admitted last night. O paciente foi internado ontem à noite, certo? Beleza. O meu documento aqui tá... Mas, querida, vai escrever em inglês ou em português? You're making me confused. Come on. The patient is going to be discharged tonight. Hoje à noite. O paciente vai ter alta. Ok? So, planned discharge date. Então, aqui a gente pode falar. So, the planned discharge date is in 3 days, in 2 days, or tomorrow, all right? Very good, perfect. Muito bem. Então, aqui, essa é a ordem que vocês fazem todas essas informações, pegam todas essas informações e colocam em um clinical case para, normalmente, né, apresentar para um attending, para um preceptor. Então, eu queria passar com vocês, primeiro, a parte da estrutura do caso clínico. Agora, eu vou mostrar na prática como é que isso fica em inglês. Peguei 2 situações. A primeira situação é um hospital round. You can say hospital rounds or ward rounds. O que é o ward? Ward is where we have patients who aren't severe, in a complicated situation. Where is that place? Enfermaria. Então, ward é a enfermaria. Já o ICU é Intensive Care Unit. Intensive Care Unit, a UTI, ok? Então, quando a gente tem esses rounds no hospital, é o momento que a gente apresenta o nosso caso para o preceptor, que nesse caso é esse senhor aqui, o attending. E é aí que o bicho pega, né? Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Quero a participação de vocês agora. A gente vai assistir esse vídeo uma vez, sem legendas, e eu quero que vocês, no final, não vamos assistir todo o tempo do vídeo, tá? Don't worry. E aí, no final, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários quanto vocês entenderam desse vídeo, a porcentagem. Então, entenderam 50%, 80%, 90%, 5%? It doesn't matter. I wanna see it, ok? Eu quero ver. E vocês vão se testar. Quero que vocês entendam o quão legal é isso, que a gente vê uma primeira vez, parece que não entende nada, vê a segunda vez, entende bem mais coisas, e quanto mais vezes você assiste o material, mais você entende. Por isso que é importante a gente repetir as coisas. Alright? Vamos fazer uma primeira vez? Are you guys ready? Também quero que vocês me falem o que vocês acharam depois da performance dela apresentando esse caso clínico. Quero a opinião de vocês. Então, vamos lá. Vou mostrar uma primeira vez aqui.
So we have Jonathan, who is a 24-year-old male, African-American male, who presented to the ED last night with bilateral pain in both knees. He has a history of sickle cell disease. He said that the pain started 2 days ago while he was working the night shift and has gradually gotten worse. The pain is an 8 out of 10 and has not been relieved with his Percocet. It is also worse upon standing and walking. He reports chills, mild shortness of breath, but he does deny having a fever, any chest pain, nausea, vomiting, and abdominal pain. His past medical history does include history of stuttering priapism and lower extremity ulcers. He also had his last pain crisis about a year ago. He also lives with his mom and 4 siblings, 2 of which also have sickle cell disease. He doesn't smoke, he doesn't do any drugs, but he does drink alcohol socially, and the last time was last weekend. His review of systems was unremarkable except for some intermittent left hand pain. His vitals were also normal except for an elevated heart rate, and his O2 sats were actually pretty low at 89%. What was the heart rate elevated at? At 98. Okay. Yes. Sorry, at 120. It was at 120. Okay. That was fit with pain. Yes. Think of that. Okay. So yeah, his heart rate was at 120. His O2 stats were also at 89%, but that's normal for him, for his history. So on physical exam, he was lying in his bed in obvious discomfort. He also appeared thin, but his heart sounds were normal, no murmurs. His lungs were clear to auscultation and percussion. He did have a scaly rash on his the flexor side of his elbow. His testes were normal, no priapisms noted. And then his right knee had mild swelling and a small effusion, but no erythema. It was non-tender to palpation, but upon full extension, there was some tenderness. His left knee, there was no swelling, no tenderness noted, and both knees had full range of motion. So what else are you going to do at this point? Well, at this point for the assessment, is that what you mean, the assessment? Remember how we talked about what's the next step? Is you want to decide what you need to do to finalize your diagnosis, what else, additional tests, things like that. Right. So we did order the CBC. And we decided we didn't need to take an X-ray because they're usually not really conclusive and don't really show much. Good choice. All right, guys. How was it? Como foi? Me contem. Quanto vocês entenderam do vídeo? Deu para ouvir bem o vídeo? Também? 89%. Okay, good. What else? 70%. 75%. Good. Okay. That's nice. Good. Entendi mais ou menos.
85, 70, 75. She speaks clearly. I agree, Julia. I think she speaks very clearly. Did you guys notice some kind of tension? I did. I noticed that she was a little bit nervous at the end when he started asking questions. Ele começou a fazer algumas perguntas. No final, ela pareceu um pouco mais nervosa. Normal, right? Totally normal in this situation. We've all been through that. Todos nós já passamos por isso. But I think she did a great job. I think she explained it very clearly. I could understand well about the case. Acho que ela explicou bem no geral. Any comments? Se alguém quiser também fazer algum comentário sobre o que achou, sinta-se à vontade. Muito bem, pessoal. Então, eu vou passar para vocês mais uma vez, tá? Eu vou colocar as legendas agora. Deixa só eu ver se está funcionando. Que às vezes não funciona. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai ler antes, ok? Eu vou ler aqui a legenda que eu escrevi aqui com vocês, fazer um sum up. Então, vamos lá. What was the important information? O que era importante sobre esse paciente? O que esse paciente tem, que ela fala? What is the past medical history? Ela nos fala que ele é um paciente, né? 24-year-old African-American male presented to the ED last night with bilateral pain. Bilateral knee pain. Então, o que a gente sabe sobre esse paciente? O que ela fala depois? He has a history of sickle cell disease. What is that? O que é isso, pessoal? And why does she mention? Lembra que eu falei para vocês que a one-liner, essa primeira frase, ela é a mais importante do caso clínico? Por que mais importante, as informações mais importantes? Por que ela mencionou que ele é African American? Remember, that was not one of the informations I told you. Lembra que eu falei para vocês que na patient identification tem a idade, o sexo, o local que o paciente chega, chief complaint e a queixa principal. Por que será que eles mencionam na one-liner que ele é um African American? Vamos ver se vocês estão ligados. Aqui a gente já entra numa parte mais de interpretação do caso. Alright, good. Isso aí. A Mel falou. Anemia falciforme. Perfeito. That's it. So, sickle cell disease is anemia falciforme. É isso aí. Alright. So, why do they mention that he's an African American? A Caroline falou, é mais comum nessa etnia essa doença? Pela prevalência. Amanda, it's more common African Americans to have sickle cell disease. Perfect, guys. On point. That's it. So, sickle cell disease is more common in African Americans. That's why they mention this here. On the one-liner, naquela primeira frase, porque é uma informação pertinente para o caso. Perfeito, very good. Então, vamos lá. History of present illness. So, we have a patient with bilateral pain in both knees, right? So, we can say bilateral knee pain. The pain started 2 days ago
while he was working the night shift and has gradually gotten worse, okay? So the pain started 2 days ago. So here we are talking about the onset of symptoms. Muito importante, o início dos sintomas. Onset of symptoms. While he was working the night shift. Quem aí trabalha the night shift? Tem algumas que eu sei que já trabalham aí. So the night shift, o turno noturno. He was working the night shift and has gradually gotten worse. Então, isso aqui é importante. Quando a gente vai falar sobre algo está ficando pior, a gente fala it has gotten worse. O quê? My knee pain has gotten worse. A minha dor no joelho ficou pior. Está ficando pior. Has gotten worse. E, para o contrário, também a gente usa. My knee pain. Desculpa, aqui esqueci do pain. My knee pain has gotten better. Has gotten better. Tem ficado melhor. Está ficando melhor. Has gotten better after PT. Depois da physical therapy. After treatment. After the medication. All right? No caso dele, tá gradually getting worse. Tá ficando pior. Alright. E aqui, o que a gente tem essa pergunta? Como é que a gente faz essa pergunta em inglês? Aquela pergunta mais, né? Todo mundo faz essa pergunta para os seus pacientes. What is the pain? How severe is the pain in a scale of 0 to 10? Or, pode começar, on a scale, fica melhor. On a scale of 0 to 10, 0 being no pain at all, and 10 being the worst pain ever. How severe is your pain now? Ok? Essa é a pergunta que a gente faz. Aí o paciente vai falar, the pain is 8 out of 10 and has not been relieved with Percocet, which is the medication, right? Has not been relieved, ou seja, não está melhorando. It is also worse upon standing and walking. Então, aqui ele está nos falando quando que a dor é pior. Lembra que a gente faz aquela pergunta? What makes it better? What makes it worse? Então, a gente teria feito essa pergunta, né? What makes it worse? E daí ele fala, it's worse upon standing and walking. E aí ele nos responde quando que a dor é pior, alright? Que outros sintomas que ele está tendo? He reports chills. Chills, what is that? Quando dá arrepios. Chills. Mild shortness of breath. Então, como eu falei antes, mild é leve. Qual é o depois de mild? O que vem? A gente fala daí. Moderate and severe, ok? São essas as três níveis de gravidade. Mild, moderate and severe. É mild, é leve. Então, uma leve shortness of breath, falta de ar. But he denies, no fever. He denies having a fever, chest pain, nausea, vomiting, and abdominal pain. All right? Good? Are you guys following? Let's go. Vamos lá, pessoal. Quero os brains aí funcionando. Perfeito. Depois, past medical history. Stuttering priapism. Porque esse sintoma, what is that? You guys know, it's very similar in Portuguese. Stuttering priapism. Percebe que aqui, quando eu falo priapism, eu fecho a boca no final. Então, toda vez que vocês forem pronunciar uma palavra no inglês que acaba com M, vocês fechem a boca no final. Por exemplo, metabolismo. Metabolism. Autismo. Autism. Fecha a boca. Aqui,
Priapism. Fecha a boca. Lembra disso, pessoal. É importante, porque no português, a gente fala o M e o N no final da frase bem parecido, com o mesmo som, mas não tem o mesmo som, tá? Aqui. Priapism. Tem que fechar a boca. A Fer falou ereção, exatamente. Então, priapism é uma ereção prolongada, ok? Stuttering priapism, que é a palavra é essa também em português, priapismo. And lower extremity ulcers. So, lower extremity é nos membros inferiores. Lower extremity ulcers, úlceras, nos membros inferiores. His last pain crisis was about a year ago. His last pain crisis. Então, ele teve uma crise de dor a última vez, mais ou menos 1 ano atrás. About a year ago. Mais ou menos por volta de 1 ano atrás. About a year ago. Good. Social history. He lives with his mom and 4 siblings, 2 of which also have sickle cell disease. Ou seja, como é que a gente fala assim? Vocês aprenderam antes. Anemia falciforme é de família. Tem na família dele. Qual é a frase? Eu ensinei para vocês antes. Bora lá. Como é que eu vou falar isso sobre o paciente, então? Anemia falciforme tem, né, na família dele. É genético, né? Acontece na família dele. Quase, Mel. Runs in the family. Good. Perfect. Então, a gente pode falar sickle cell disease runs in his family. Perfect. That's it. You guys are very, very smart. What else? He doesn't smoke. He doesn't do any drugs. Quando a gente fala assim, que a pessoa usa drogas, em inglês é do drugs. He doesn't do any drugs. Ele não usa nenhuma droga. Se ele usasse, a gente ia falar he does drugs. Exato. É o verbo fazer drogas. It's a little bit weird, but that's how we say it, okay? He does drugs. Ele usa drogas. He doesn't do any drugs. Ele não usa drogas. He drinks alcohol socially, and the last time was last weekend. All right, good. ROF, review of symptoms. E daí, skill cells runs in the family. Boa, Avini. That's it. His review of symptoms were unremarkable. So when something is unremarkable, it's not really important, okay? Unremarkable. Quer dizer que não foi muito importante, é normal, uma coisa de boa, normal. Então, única coisa, except for some intermittent left hand pain. Exceto por uma dor intermitente na mão esquerda. All right? Vital signs. Generally normal, except for his O2 sats, which were low at 89%, but that's normal for his history. And elevated heart rate was at 120, ok? Então, ela tá falando, né, que a saturação low, estava baixa, mas normal para a history dele, normal para o histórico dele. Elevated heart rate was at 120. Good? Physical exam. Aqui, pessoal, a abreviação importante, tá? Quando a gente abrevia paciente, a gente escreve com lowercase, ou seja, letra minúscula. Aqui, eu botei a primeira em letra maiúscula porque está início de frase, mas normalmente a gente coloca PT, letra minúscula, para falar de paciente. Porque PT com letra maiúscula é physical therapy ou physiotherapist, o profissional. Ok? Letra maiúscula, uppercase, physical therapy, lowercase, patient. So, patient lying in his bed in
obvious discomfort. He appeared thin. O que é thin? Vão mandando aí nos comentários. But his heart sounds were normal, no murmurs. His lungs were clear to auscultation and percussion. Okay? He has a scaly rash on the flexor side of his elbow. Magro. That's it, Julia. Ele aparenta estar magro. He has a scaly rash. What is a scaly rash, guys? What is that? Scaly rash. Vou mostrar a foto. This is a scaly rash. Ok? Então, é quando a gente tem uma rash. Eu sei que na área da saúde, em português, a gente também fala rash como um sintoma, mas pode ser também erupção cutânea. Então, ele tem uma erupção cutânea, uma rash scaly, que seria que está escamosa, ok? Está descamando. Scaly rash. On the flexor side of his elbow. O elbow é o cotovelo. Então, no flexor side of his elbow, his testículos, were normal. No priapism is noted. No priapism. His right knee had mild swelling. What is swelling? And a small effusion, but no erythema. It was non-tender to palpation, but there were some tenderness upon full extension. Então, aqui a gente tem non-tender and tenderness também. All right. So, his right knee had mild swelling. Very good, Julia. Inchaço leve, mild swelling, small effusion. Effusion, vou mostrar fotos também. Effusion, knee effusion, vou colocar para vocês. All right? Knee effusion. All right? É quando tem aquele acúmulo de líquido. Effusion, but no erythema. It was non-tender to palpation, but there were some tenderness. So, non-tender, tenderness. É tudo da mesma origem. So, when something is tender, it is sensible to touching, to palpation. Então, quando a gente tem uma tenderness, a gente tem uma sensibilidade. Percebe que é diferente de pain. Não é pain, não é uma dor, é uma sensibilidade, ok? Então, quando a gente tem uma non-tender, é não sensível, ok? Então, a gente tá falando que aquela não tá sensível, e quando tá tender, tá sensível. Aí vira o adjetivo tender. Tenderness, sensibilidade. Obrigada, Dogs Music. É isso aí, infiltração. Effusion. Perfeito, então não estava sensível à palpação, mas tinha tinha alguma sensibilidade quando full extension, quando ele fazia a extensão completa. His left knee had no swelling. Então, aqui o primeiro era o right knee, certo? Aqui a gente tem o left knee. His left knee had no swelling or tenderness. Both knees had full range of motion. What is range of motion, guys? PTs know. PTs. Os PTs têm que saber essa. Physical therapists. What is the full range of motion? Both knees had full range of motion. What is that? Tô olhando vocês aqui. Movimentação? Yeah.
Tem um nome mais específico para isso. É a famosa ADM, amplitude de movimento. Range of motion. Boa, Beatriz. Good. Nice. Muito bem. Ok, esse é o nosso physical exam. Esses foram os achados, os findings. Agora, o assessment é a hora que a gente faz aquele resumão. A 24-year-old African American man with a history of sickle cell disease and hypoxia presented to the ED with bilateral knee pain and minor right knee effusion. Agora, ela vai falar as impressions dela, né? Ela fala o que ela acha que é aquilo. Agora eu vou mostrar para vocês, porque eu não tinha mostrado essa próxima parte, ok? Vamos lá. Prestem atenção à próxima parte. Terminei aqui. Vamos lá, pessoal. So again, for his assessment, we have this 24-year-old male who has a history of sickle cell disease. And so the differentials could include vaso-occlusive disease, periarticular infarct, septic arthritis, or gout. Because he's afebrile, the vaso-occlusive disease or the periarticular infarct are more likely than not. So how are we going to treat him? We are going to give him NSAIDs for the pain, is what I would think, and then morphine for any breakout pain. If his CBC comes back with any marked leukocytosis, or if he does develop a fever, we can order blood cultures and start him on antibiotics empirically for staph and salmonella. For the sickle cell, we could monitor him. We should monitor him for acute chest syndrome, splenic infarct, aplastic crisis and splenic sequestration. Okay. And then we can monitor his O2 sats, and if he becomes symptomatic, also administer that. All right. How was it? Essa parte foi mais difícil ou mais fácil que a anterior? What do you guys think? It was okay. I'm going to ask you a few questions now. Mais fácil. Good. I'm going to ask you a few questions. What is the plan? What did you understand that they are going to do with this patient? What is the plan? Qual é o plano? Me falem algumas coisas que vocês entenderam que eles vão fazer com esse paciente, que eles pretendem fazer com esses pacientes. Tanto a parte de o que eles acham que é o diagnóstico, se vocês entenderam, o que eles vão fazer de differential diagnosis, o que eles falaram de tratamento, qualquer coisa que vocês entenderam nesse sentido de plano. E do que eles estão tentando descobrir, quais são os exames que eles vão pedir. Vão me mandando aí, que eu quero antes testar o quanto vocês entenderam para depois eu passar aqui. Vamos lá, pessoal. What is it?
Controle pressórico. Ok. Good. Que mais? O que ela falou que ela ia dar para o paciente? And then Here. Boa, Amanda. Entendi que ia dar NSAIDs. Good. That's it. NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Perfect. That's it. What else? Que mais? Alguém entendeu alguma coisa de diagnóstico ou foi confuso o que ela falou de diagnóstico? Monitor the patient. Very good, Carol. Ela também falou isso. Nice. Entendi morfina também. Perfeito. Muito bem, Nívia. Ela falou isso da morfina também. If breakthrough pain. O que é uma breakthrough pain? É quando a gente tem uma dor, assim, muito súbita, muito forte, né? Então, se acontecer, morphine. É isso aí. Very good. Perfeito. Vamos lá. Então, crise de dor. Isso aí. Então, aqui a gente fala, ela falou o seguinte. Because he is afebrile. De diagnóstico, algo sobre artrite, infarto. That's it. Good, Júlia. Perfeito. Muito bem, pessoal. É isso aí. Vocês conseguiram entender algumas coisas dessa parte. Muito bem. He's afebrile, ou seja, porque ele está sem febre, ela desconfia de vaso-occlusive disease, periarticular infarction. So those two are the most likely. E aí, depois de differential diagnosis, ela fala de septic arthritis, como a Júlia falou, and gout. O que é gout? Qual é essa disease? Então, aqui ela fala o most likely. Então, a gente sempre começa apresentando, né, o que é most likely, o que é mais provável, alright? Depois, gout. Isso aí, é gota. Depois, o plan, a gente vai ter workup. O que é essa palavrinha aqui, workup? É quando a gente fala sobre quais são os exames que a gente vai pedir. Então, assim, vocês pegam o paciente e vocês vão fazer. Vocês falam assim, workup for pneumonia is CBC and X-ray. Então, o workup refere-se a os exames, todos os exames de imagem laboratoriais que vocês vão pedir para esse paciente. Então, vamos supor que vocês pegam por exemplo, vocês nunca tinham pegado um caso de sickle cell disease, e daí vocês querem pesquisar. O que eu tenho que pedir para ter certeza se esse paciente, para fechar o meu diagnóstico, o que eu tenho que pedir para esse paciente, para descobrir se esse paciente tem sickle cell disease? Você pode pesquisar no Google sickle cell disease workup. Essa palavra aqui, ó, muito importante, que daí ele vai te falar. Você precisa de um CBC with the differential, retinal site count, complete metabolic panel, including liver function tests, ok? Então, ele te fala tudo que você precisa pedir de testes para aquele paciente. Isso é o workup. Então, na parte de workup, eles falam que vão fazer um CBC, no X-ray. Não falaram que não iam pedir o X-ray porque não era muito conclusive, ou seja, não ajudava muito no resultado. E o treatment, NSAIDs for the pain, que é non-steroidal anti-inflammatory drugs, morphine for breakthrough pain, para crise de dor, oxygen and fluids, and monitor him for acute chest syndrome, all right? Perfect, guys. Aqui no CBC, ela fala que provavelmente
very likely it will rule out septic arthritis, ok? Então, ela falou que no workup, no CBC, eles iam rule out, iam eliminar septic arthritis. E porque ele estava sem febre, aquelas duas eram os most likely diagnoses. All right? Good? Any questions, guys? Any questions? Bastante informação, né? Depois eu vou enviar esse documento, vocês veem que eu vou escrevendo. Quando eu dou as minhas aulas, eu gosto de fazer assim, e escrevendo conforme eu vou explicando as coisas, também fica mais dinâmico, vocês vão acompanhando. Então, depois eu vou mandar esse documento para vocês com todas essas informações, ok? Alright, perfect. Então, esse foi um estilo de caso clínico. O caso clínico que a gente apresenta, a gente fala, né? A gente apresenta oralmente para o nosso attending, para o nosso preceptor, em um momento ali do round. Tem um outro tipo de caso clínico que é muito comum, que a gente usa para estudar, para fazer, a gente vê nas provas, que é o escrito. O caso clínico escrito, ele é um pouco mais, vamos dizer, formal, né? Porque oralmente a gente usa termos mais simples, mais do dia a dia, e quando a gente vai escrever, a gente pode usar alguns termos um pouquinho diferentes na fala, na escrita. Então, esse tipo de caso clínico é comum quando a gente lê case reports, estudos de casos, artigos, certo? E em provas, board exams, como o USMLE, por exemplo. Então, aqui, a gente tem um caso, uma history, que é o seguinte. A 26-year-old teacher has consulted her general practitioner for her persistent cough. Who is this person? Who is the general practitioner? Quem é essa pessoa? General practitioner. Então, uma professora de 26 anos consultou o seu general practitioner, GP, muito comum pela abreviação, for her persistent cough. Tosse persistente. So this is her chief complaint. Good. She wants to have a second course of antibiotics, which means she had an initial course, right? An initial course of amoxicillin made no difference. Então, ela quer um segundo período, né, de antibiótico, porque o inicial de amoxicilina made no difference, não fez diferença, alright? Então, aqui, deixa eu ver se vocês mandaram. General practitioner is the family doctor. Também pode ser chamado de family doctor. In the UK, they call family doctor. In the United States, they usually say GP, general practitioner, que é o clínico geral, médico de família. Back to the cough. The cough has troubled her for 3 months since she moved to a new school. Então, a tosse has troubled her for 3 months. Então, olha todo o período aqui. Há 3 meses que a tosse tem incomodado ela. Since she moved to a new school. Ok? The cough is now disturbing her sleep, tá? Perturbando o sono dela and making her tired during the day. So, essa expressão aqui, né? Quando a gente fala make her tired, é deixando-a cansada. Making her tired. Então, a gente pode usar assim. He made her sad. Ele a deixou triste. Ou she made me happy. Ela me fez feliz. Alright? Então, aqui. A tosse tá a deixando, fazendo-a, né? Ficar cansada. Está deixando cansada during the day. Durante o dia. She teaches games and the cough is troublesome. So, when something is troublesome, it bothers you. É incomoda. Então, quando é troublesome, te perturba, né? É incômodo.
The cough is troublesome when going out to the playground and on jogging. Jogging is when you are not running and you're also not walking, you know? It's in between. É no meio. Jogging, é tipo assim. É um trote, ok? Então, a tosse é incômoda quando ela vai no playground, vai no parquinho and on jogging. Quando ela vai trotear. Nem sei se é assim mesmo. Mas quando ela vai fazer um trote, quando ela vai fazer aquela corridinha não tão rápida. Perfeito. In her medical history, então aqui a gente tem a história atual da doença, certo? In her medical history, she had her appendix removed 3 years ago. She had her tonsils removed as a child and was said to have recurrent episodes of bronchitis between the ages of 3 and 6 years. Então aqui, pessoal, muito importante essa parte. Quando a gente fala assim, she had her appendix removed, a gente precisa usar essa estrutura quando você fala assim, ela teve as amígdalas retiradas. Por que a gente fala isso em inglês? Porque se a gente fala assim, she removed her tonsils, dá a entender que ela mesma foi lá e removeu as próprias amígdalas. Scary, right? That's not what we want to say. So, she had her tonsils removed. Tem que ser nesse formato. Quem que pode falar isso dessa maneira? I removed her tonsils. I removed her tonsils. O médico, o surgeon, ele pode falar isso. Eu removi as amígdalas dela. Senão ela vai falar, I had my tonsils removed. Perfeito, Júlia. É isso aí. I had my tonsils removed. Assim que o patient vai falar. Então, lembrem, pessoal, o médico does the surgery. Com a cirurgia é assim também. Por exemplo, I did a surgery today. O médico vai falar isso. O paciente vai falar, I had a surgery done today. Portanto, o médico does the surgery e o paciente has the surgery. Então, doctor does surgery. Paciente has surgery, ok? Lembrem disso, pessoal, isso é bem importante. Perfeito. Então, ela removeu, teve as tonsils, o appendix removed, and as a child, she was said to have recurrent episodes of bronchitis between the ages of 3 to 6 years. Por que é importante? E daí vocês precisam ser críticos. Por isso que quando vocês estão lendo casos clínicos em inglês, é importante que vocês entendam as estruturas para pegar pistas como essa. Isso aqui é uma pista. Was said to have, ou seja, ela foi dito a ela. Foi dito a ela que eram episódios de bronquite. Você concorda comigo que isso aqui é uma USMLE question, ok? Você concorda comigo que se ela realmente tivesse tido episódios de bronquite, eles não iriam escrever assim? Eles escreveriam assim, ó. She had recurrent episodes of bronchitis. Ela teve episódios recorrentes de bronquite. Mas por que será que eles falaram was said to have? Foi dito que ela tinha. A gente já começa a entender que talvez esses episódios de bronquite não eram episódios de bronquite. Era, na verdade, asma, ok? Então, por isso que é importante entender esse tipo de estruturas quando a gente está lendo um caso clínico. Depois, social history. She has never smoked
and takes no medication other than an oral contraceptive, que também pode ser the pill, né? A pílula, muito comum ouvir assim. Her parents are alive and well, and she has 2 brothers, one of whom has hay fever. Hay fever. Mais engraçado que hay fever. What do you think hay fever is? O que vocês acham que é hay fever? So when it's spring, people have more hay fever than ever. When the pollen is in the air, when the flowers are blooming. So we have more hay fever, all right? What is that? Let me drink some water. We're almost done, guys. Estamos quase finalizando para ir para o quiz. Allergy, okay. It's a type of allergy. Very good. Hay fever is a type of allergy. There is another name for that. Rhinitis. Boa, Julia. That's it. Hay fever and rhinitis is the same thing. É a mesma coisa, mas vocês vão ver das duas formas, ok? Que não faz muito sentido, porque rinite não dá febre, mas enfim, é a febre do hay. Hay se eu não me engano, é tipo um pólen. Uma coisa assim também. Yeah, é uma coisa assim. That's why it's hay fever, como se fosse tipo a febre do pólen dessa substância. Perfeito, very good. So pay attention here. One of her brothers has hay fever. So she has a family history of some kind of allergies, right? So examination. The respiratory rate is 18 per minute. Her chest is clear and there are no abnormalities in the nose, pharynx, cardiovascular, respiratory, and nervous systems. Now you guys, come on. What is the workup? What is the workup? What should we order? What type of exams, tests should we order to have her diagnosis? Para conseguir esse diagnóstico aqui. Qual é o workup que a gente vai fazer? O que vocês pediriam de exames? E se já tiverem uma ideia de diagnóstico, mandem aí nos comentários. Vamos finalizar aí com vocês quebrando a cabeça para pensar. Good, Nivea. Very good. Perfect. A chest X-ray. Nice. Very good. What else? What about diagnosis? Or differential diagnosis? Mais algum workup that you guys would ask? CBC, good. Very good. Ok. Nice. Diagnosis. Qual é a suspeita de vocês? Aqui também a gente pode colocar spirometry. Right? Dá para fazer uma espirometria. Very nice, Fer. Asma.
Good. Is it clear? Tá na cara ou tem algum differential diagnosis que a gente pode pensar? Que a gente quer rule out, que a gente quer descartar? Nice. Boa, Carol. That's it. Good. No? That's it? Okay, so that's it. That was the diagnosis, guys. Era isso mesmo. So, this patient, eu descartaria bronquite. Perfeito. Bronchitis. Karen também. Nice. So, this patient has, after the exercise test, it was confirmed that she has asthma, all right? Então, ela fez também, ela fez espirometria. Eu vou colocar aqui, eu não deixei aqui para vocês não verem, né? Depois vocês podem ler direitinho. Então, é isso. Como ela tinha family history of hay fever, the triggering of the cough by exercise, going out to the cold. So that suggests that she has hyperresponsiveness, bronchial hyperresponsiveness, which is typical of asthma. So this patient had the diagnosis of asthma after an exercise test associated with the spirometry, com peak flow, né, aqui da... Ok? So, aqui algumas alternativas de histamine, inhaled steroids. So, she got better after the inhaled steroid, and the cough resolved, ok? Então, aqui eu botei os resultados também para vocês terem sobre essa parte do caso clínico. Então, foi isso. Faltou aqui só a parte do exercise test. All right? Perfect, guys. Very good. Muito bem. Então, any questions or can we start the quiz? Are you guys ready? I want to see if you are competitive. Quero ver quem aí é competitivo. Eu vou mandar aqui no chat. Ou se vocês quiserem entrar pelo código também. Let's go, Karen. Nivea is here. All right, good. How do you get in? Julia, you have to get in the link I sent, or you can open here. Pode entrar pelo website, Kahoot, e colocar o PIN do jogo. Deixa eu ver. Vou mandar aqui de novo no chat. Aqui do YouTube, Fer. E Carol.
Agora foi, Carol e Júlia, conseguiram entrar? Agora eles mandaram aqui, pessoal da FMSA. Vai ficar mais fácil. Agora foi. Good. Who is going to win? Who's going to be the winner? I'm excited to see it. All right, guys. Is someone else trying to get in? Tem mais gente tentando entrar? Acho que sim, né? São 66 vendo e tem 20 aqui. I'm going to wait a little bit longer. Depois, pessoal, eu vou enviar esse documento aqui para a Nívia, passar para vocês. E também eu posso enviar um PDF para vocês terem acesso, que tem mais de 100 casos clínicos. E vocês podem testar e estudar, procurar essas estruturas nos outros casos clínicos em inglês. Então, eu mando esse material para vocês também. All right. Estou entrando. A Nívia vai colocar o formulário de presença depois do quiz, para o pessoal da faculdade. Ok. Can I start? Amanda, me peçam no direct, pode ser? Me mandem mensagem no direct do Instagram e aí eu mando para vocês o material. Quem não tem acesso ao grupo da Nívia. Ok, let's do this. Vou começar então. 1, 2, 3, let's go. Okay, very good. Patient identification plus SOAP method. V is in the first place. Tá fazendo quiz, é? Ai, ai. Good. What brought you in today? Imagina, chega o paciente e tu fala, why are you here? No, right? What do you want from me? We don't say that. Come on.
Oh gosh, who is V? She's nailing it. Ooh, this one was tough. So, remember I told you, have you ever had diabetes, blood pressure, right? A gente fala, você já teve, e começa a listar as coisas. Lavínia? Okay. Let's see, let's see. All right. Lembram da abreviação que eu falei? Essa foi difícil, todo mundo ficou com dúvida. NKA, no non-allergies. Nenhuma alergia conhecida. Lavínia, still number 1. What did your parents die of? Good. Ooh, this one was confusing, right? So, no acute distress. No acute distress. Nenhuma, nada muito severo, nada diferente, nada ruim, né? Tá? No acute distress. Gil bateu recorde de avanços. Wow, okay. Lavínia is doing great as well. How do you read this blood pressure accurately? 132/86. That's it. Good. Vocês ficaram confusos com essa? Eu falei que não era per, over. All right. Lavínia is doing great. Gosh.
Arterial blood gas. Essa vocês acertaram. Maioria. Good. Good, guys. Very good. Rule out pneumonia. Olha a disputa entre as duas aqui. Refer. Great. That's it, guys. Refer patients to a specialist. GPs, que é o General Practitioner, médico geral. Essa foi concorrida. The patient has an 8 out of 10 bilateral knee pain that started 2 days ago. Oh gosh, it's so close. Low sets and high heart rate. That's it. Why is getting there? Range of motion. All right. This one, you got it. It was good. Da, da, da. Good. I had my tonsils removed. Nice. Last question, guys. Come on. Meu Deus, tá muito perto. Olha isso. Who is going to be the winner? Let's see.
Okay, who's the winner? Let's see. Third place goes to Y. Second place goes to Lavinia. First place goes to V. Well done, guys. Congrats. Who is V? And who is Lavinia? Let me see you all. Quero ver vocês. Very good. That was very intense. Yes. It was very intense, very competitive. It's me, teacher. Well done, Vicky. You were very fast. You were very, very fast. Foram muito rápidas. Well done. Congrats. Very good, guys. Muito bem. Esses são os famosos quizzes. Eu adoro um quiz. As minhas aulas sempre têm quizzes. I love it. All right, guys. Qualquer pergunta, any questions you have, you can ask me, ok? Qualquer pergunta que vocês tiverem. Eu tenho uma. Yes. Em relação ao que você acha de, tipo assim, uma pessoa que ela teve inglês, tem um inglês de ensino médio, e aí você acha que, por exemplo, com aulas próprias para inglês médico, essa pessoa consegue ter sucesso na vida acadêmica, ou precisa ter aquele inglês básico de conversação que a gente tem em cursinho, geralmente? Uhum. Então, o inglês médico, estudar o inglês médico, ele tem algumas diferenças. Você não vai estudar apenas termos técnicos, né? Palavras soltas, porque isso não te ajuda em nada. Vai te ajudar, talvez, a entender algumas coisas de artigos, ok. Mas o ideal é que você tenha imersões em assuntos que você gosta, que te interessam. Então, como que você faz imersões? Assistindo vídeos da sua área, lendo artigos, tendo esse contato com a área. Mas a gente não tem muito como separar o inglês médico do inglês geral, que é esse inglês que você está falando. O inglês que a gente aprende na escola, o inglês que a gente aprende em cursos mais tradicionais. Por isso que a gente tem que tentar juntar essas duas coisas. Então, como é que a gente faz isso? Aprendendo através de imersão, de conteúdo real, de inglês da vida real. Ou seja, não é lendo livros de gramática, que é uma coisa mais tradicional, que a gente acha que está associado com o inglês geral. Vou aprender sobre gramática. Isso não funciona. A gente precisa estar imerso no inglês da vida real. E é assim que você vai conseguir aprender as duas coisas juntas, porque não tem muito como separar uma coisa da outra, entende? Então, isso é algo que a gente, que eu vejo que os alunos têm bastante dificuldade, às vezes, de entender. Eu estudo só o inglês médico? Não, você estuda as duas coisas. Então, junta as duas coisas. Estuda inglês através de conteúdos da área da saúde que te interessam, que podem ser vídeos no YouTube, artigos, o que for. Entendi. Obrigada. Imagina. Estou à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, podem me perguntar. Se vocês quiserem mandar mensagem no Insta, eu respondo sempre todas as minhas mensagens, estou sempre à disposição. Qualquer dúvida sobre a aula, também fiquem à vontade. Eu vou enviar todos os materiais para Nívia. Isso, pessoal. Ela vai me mandar e eu mando para todo mundo no grupo que eu coloquei o link. Eu deixei ele fixado durante o quiz. Aí eu tirei para poder colocar a lista de presença, que está fixada, e a palavra-chave, que é do. Eu queria agradecer a teacher. Deixa eu deixar ela responder aqui essa dúvida. Yes, sure. Pessoal falando, aula maravilhosa, muito obrigada, aula perfeita. Dica, quando você abre a próxima turma do seu curso,
Eu abro as inscrições para a turma 3 no dia 31, daqui a 2 semanas, então tá quase aí. Your English pronunciation is perfect. Thank you so much, Giovanna. Minha xará. Thank you. Aula perfeita, obrigada, incrível. Thank you, guys. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Obrigada, Nívia, pelo convite. Eu adorei dar aula. Muito obrigada. Eu que agradeço pela aula. Durante a aula, eu ficava, tipo, respondendo as mensagens, super elogiando a sua aula, super dinâmica e doidos pelo seu material, pessoal. Eu preciso desse material urgente. Elogiaram muito a aula. Muito obrigada por ter aceitado participar com a gente. Foi uma aula super produtiva que, sério, eu fiquei muito feliz da gente ter essa aula hoje. Ai, que bom, Nívia. Fico muito feliz em saber. Obrigada. Depois você me manda lá os prints, quero ver que o pessoal tava falando também. Certo. Ai, obrigada, pessoal. Muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Acho que finalizamos, né? Acho que sim. Qualquer coisa, depois o pessoal me chama. Se tiver alguma dúvida, fiquem bem à vontade. Tá bom? Certo. Obrigada, prof, de verdade. Obrigada, Foi Nívia. legal. Obrigada, pessoal da IFMSA. Todos que participaram. Bye, bye, guys. Tchau. Pessoal que ficou na live, amanhã a gente vai ter aula nesse mesmo horário, 7h30, que começou a aula de hoje, sobre o intercâmbio feito pela IFMS Brasil. Então, a nível de Brasil, a nível internacional. A gente vai receber intercambistas, né, que participaram tanto do intercâmbio regional, que é para o Brasil, tanto para o intercâmbio internacional. Então, vai ser muito legal. Convido vocês, vai ser maravilhoso. Beijo, boa noite a todos.